Olá, viva a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e este vídeo é um adendum que eu vou fazer ao vídeo anterior que eu pus como mais uma aulinha e que eu dei o título de Opte Já. Será uma extensão, digamos assim, do vídeo. Espero que estejam todos a gostar das minhas classes, das minhas aulas, que estejam todos a ter bons resultados e boas práticas, que eu consiga realmente transmitir as mensagens devidamente, que me consiga fazer expressar devidamente e que todos estejam a acompanhar com seriedade este trabalho que eu tenho vindo a realizar ao longo de muitos anos. Este vídeo vai ser a extensão do prévio, do anterior, e quero que vocês depois vão ao vosso vídeo anterior e vão reparar que as mensagens, as cartas que estão agora expostas aqui na mesa foi a abertura do jogo anterior, ou seja, foi assim que saiu inicialmente. E a razão é que eu quero que vocês no início comecem logo a tomar nota, e quem for iniciante ou ainda não tiver o desenvolvimento ou a experiência muito desenvolvida, deve num caderninho tomar notas, apontamentos e põe logo as primeiras 3 cartas, que é a abertura do jogo, as segundas cartas e a terceira, e escreve assim, por exemplo, no caderno, a situação do casal, o casal em si, o passado, no resumo, passado, situação presente e o que vem, e tudo isto em conjunto. Depois põem para a casa do casal, para a vida do casal, e fazem o resumo. E para o caminho, o destino do casal e o que vem futuramente para o casal. E depois vocês vão anotando as coisas. Mas lembram-se que a gente abriu com o 7 de paus em vermelho, o que são os obstáculos, os impedimentos, as dificuldades, os bloqueios, as magias, feitiçarias contra o casal, que a gente tinha vindo, que vinha de fora, que podia ser enviado para dentro de casa deste casal, mas também pode ser alguém que esteja no estrangeiro, num outro país, fora de casa, a trabalhar contra. Se for uma encomenda, se for uma pessoa que vai fazer uma demanda e que estes obstáculos vinham de trás, eu não vou repetir, vocês copiam as cartas. Eu só quero é que vocês entendam o propósito deste vídeo, é que o jogo abriu assim, com estas mensagens, e aqui nós vemos que através dos obstáculos que já existem de vida passada, a boa notícia para a pessoa que consulta sobre o seu casamento, ou sobre o seu companheiro, ou sobre o seu cônjuge, é que ele vai dar notícias lá para casa e que ela e ele poderão ultrapassar estes obstáculos, porque no que vem, no destino deles, é que eles têm como sair vitoriosos, com sucesso. Um casal que ainda vai dar que falar, um casal que está com proteção espiritual, e isto é as notícias, certo? Que futuramente ela, a que consulta hoje, vai ter notícias de que esta que lhe fez mal vai se dar mal, que ela vai estar, ela, de patinhas viradas. É notícia desta que a gente depois confirmou no outro vídeo, que esta outra podia ser uma entidade de baixo astral, de pouca luz, podia ser um quiumba ou sem luz nenhuma, etc. Que tem a ver com esta magia. Esta é a entidade que foi enviada para o casal. Estamos aqui até agora esclarecidos. Mas eu quero vos dizer
que Xangô também, e sem ser Xangô, sobre este casal, apesar de haver obstáculos com documentação, com papéis, sei lá o que é que eles tenham em conjunto para resolver, até dentro da lei, também afeta, porque quando a pessoa é vítima de uma feitiçaria, de uma magia, de uma bruxaria, do mal, a pessoa fica afetada por todos os lados. Parece que nada corre bem, tudo é difícil, tudo é sacado, a saca-rolhas, é tudo muito difícil de conseguir, incluindo o dinheiro, o trabalho, estão a perceber? E vai haver uma justiça, também divina. Lembram-se que eu disse? Agora, quando sai no mundo espiritual para os que são da religião, estas duas situações, se vocês analisarem a carta da lei, se esta justiça, este homem de lei, for Xangô no jogo, em cima do 4 de copas, lembram-se que copas significa lugares festivos, onde há comidas, bebidas, mesas? Então, aqui pode vir uma mensagem, é por isso que eu vim fazer este vídeo, que este casal pode vir a fazer uma oferta de comidas e bebidas, um amalá, a Xangô, por exemplo, um agrado, uma cerveja, uma vela, um charuto. Estão a perceber? Para que ele ponha mão neste casal que está a ser vítima de obstáculos, vítima de magias, vítima de malefícios, do que quer que seja, de voodoo, etc. Mas como é que vão pedir a Xangô? Vão pedir apenas o perdão do que quer que seja que vem de trás, já seja até vidas prévias, outras reencarnações, o perdão de eles, casal, seja lá o que for que tenham feito um ou outro, ou deles não terem conseguido. Vocês agora vêm pedir que ele traga o equilíbrio e a harmonia. E ao fazer este pedido, vocês agradam. Por exemplo, pode ser como uma bebida. Se for para Xangô, eu costumo dar uma cerveja preta de agradecimento, um charuto, um bom charuto de qualidade, uma vela castanha, um copo de água. Estão a perceber? Se quiserem fazem um amalá. Enfim, isso fica ao vosso critério. Pedindo como? Isso também terão rituais próprios, não é? Que eu não vou agora estar aqui a falar no tema do vídeo, só vos estou a dizer um exemplo, que também poderia ser, esta notícia também poderia vir por parte da entidade. Vamos supor que esta senhora pode cuidar do casamento dela. A notícia é que pode ser feita uma proteção, um benefício para cortar isto. Pode ofertar e pedir, e que com esta entidade será feita então a harmonia, a vitória e o triunfo. Mas não peçam justiça, porque a justiça divina lá nos africanos e no mundo espiritual, às vezes este mal pode ter sido uma causa de outro mal que foi feito à outra, à amante. Estão a perceber? Então, o melhor e o que eu aconselho é pedirem sempre a sorte, a felicidade para os inimigos, e que eles se esqueçam da gente, que andem contentes e felizes e que se vão embora. Pedir perdão das faltas. Eu acredito que o perdão só existe se a pessoa se arrepende. E às vezes a gente faz coisas sem querer, sem saber, às vezes pensa que está na razão e não está. Então, pela via das dúvidas, quem não tiver a certeza, e se isto tiver a ver com o passado, e se ela estiver a ser injusta, se o casamento dela de alguma forma veio a prejudicar alguém, se não, peçam perdão, peçam paz, peçam harmonia, peçam equilíbrio, mas não justiça, porque às vezes nós não entendemos a justiça. E lembrem-se que Xangô,
ao igual que a justiça na terra, tem os dois lados, não é? Então, isto era o que eu vos queria dizer. Agora, feita esta explicação, eu venho ainda dizer que esta senhora que consulta sobre o que a inquieta, obviamente, é o seu parceiro, o seu marido, o seu cônjuge, o seu companheiro de vida, etc. Ela veio consultar aqui. A pessoa, quando consulta, é para ser ajudada, é para poder compreender, é para procurar um caminho, é como um mapa. Quando a gente está aqui neste lugar, e agora? Como é que vai ser? Para onde é que eu vou? Onde é que fica tal sítio? Onde é que ele está? Onde é que ele vem? Quando é que ele vem? Estão a perceber? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor solução? É nesta base que eu acredito que isto não é pecado nenhum, nem tem nada a ver com o demónio, como dizem as igrejas, porque se formos analisar essa parte, antigamente tudo era demónio, tudo era mal, tudo era tudo. E dessa forma ainda estaríamos na época medieval, não é? Não teríamos o avanço que temos hoje. Acredito que nós temos todos a divindade em nós, poderes que nos foram roubados, que nós fomos domesticados desde o momento em que entramos na escola, etc. E então eu vinha aqui dizer que quando sai assim o quadro de comidas, bebidas, festas, banquetes, até poderá eventualmente, se ela fizer a notícia aqui, pode ser o próprio Xangô a trazer, que ela deve ofertar, é um convite para ela ofertar, confiar nele, é um convite de oferta, um convite para ele cuidar da situação, até com respeito à outra. Agora, vocês analisaram, igual que eu, em conjunto, que o mal que estava feito era mal do mal mesmo. Quando a gente analisou as cartas ciganas, era coisa do pior mesmo. Então, ele, se achar que esta pessoa é bondosa e que tem merecimento, não tenha a menor dúvida que ele vai dar a vitória. A quem? A esta. E se esta não tiver de má intenção, a vitória vai ser dela mesma contra o mal. Isto é uma mensagem de fé. E então a notícia do triunfo poderá ser um convite, a notícia da própria entidade é que faça ofertas, não perca a fé, alimente a energia de São Jorge, de Xangô, confie. Ou faça ofertas aos santos, que ela tenha crença, mas não se esqueça que Xangô também é justiceiro, é o juiz dos casais, sobre a relação, sobre o relacionamento, sobre o comportamento das pessoas. Não é ele que faz a gente pagar se a gente andar mal. Então, esta era a mensagem que eu queria vos dizer. E agora, vocês depois de terem a anotação, o jogo abriu assim, logo com mensagens. Mensagem de esperança, casamento em desordem, mas vai vencer. Amor que traz obstáculos do passado, mas a possibilidade e o triunfo estão ali, é as notícias, até o triunfo sobre a maldosa, seja quem encomendou, ou seja sobre as entidades, que nós, no fundo, temos que ter dó das entidades que não têm luz. Sabem porquê? Porque essas entidades, por não terem luz, elas são escravas. Estão a perceber? Elas são obrigadas a fazer o que lhes mandam. Então, também, saber pedir é importante. Estamos entendidos? E ainda, o convite aqui, no que vem futuramente, é de se alegrar, de ofertar comidas, bebidas, confiar. Estão a ver?
Depois, entretanto, houve várias tiragens que foram elucidando a pessoa do que está a passar, do que é na mente dele, do que vai na mente dela, de como é que foi, de como é que não foi, o que está a acontecer, o que poderá vir a acontecer, porque há coisas que depois a pessoa é que decide se quer ou não fazer. E agora vou virar estas cartas ao contrário, porque vou-vos mostrar. O objetivo deste vídeo é agora vão ler como é que fecha o jogo. O jogo abriu com esta mensagem e agora como é que vai ser. O fecho do jogo foi assim. Aqui no caso agora não me lembro se saiu no amarelo, se saiu no vermelho, mas não interessa. O que interessa é que vocês viram as cartas, depois no vídeo podem ir verificar. Então, quer dizer que se ela confiar na notícia que veio aqui para triunfar, pedindo ajuda, alimentando a energia, porque vocês sabem que as entidades aproximam-se e vêm buscar as energias do que a gente oferta, não é? E que tu tem um fundamento que a gente às vezes não desconhece, ou não entende, etc. Quer dizer que ele poderá ficar bondoso, poderá se tornar uma pessoa mais cuidadosa, uma pessoa que se cuida. Lembra-se que o rei de copas eu disse que é a proteção? Que então esta proteção poderia vir a ser a proteção divina, da divindade, de um pai. Vamos supor que Xangô seria pai desta casa, deste casal ou da pessoa que consulta. Mas também o mundo espiritual poderia lhe enviar proteções do mundo espiritual. Sobre o quê? Sobre as traições, sobre as leviandades, sobre ele nas leviandades. Se aqui a leviandade realmente, que agora não me lembro, saiu no amarelo, quer dizer uma coisa. Se sair no vermelho, quer dizer outra. E é mais uma mensagem que aqui vos deixo. Aquele leviandades vermelho é que o homem é adicto ao sexo. Fora de casa. Lembram-se que a mensagem era sobre fora de casa? Se fosse assim no vermelho, queria dizer que ele era viciado em ter sexo fora de casa, fora do casamento, fora do casal, fora da companheira. Mas se for assim leviandade só, não quer dizer que ele não tenha sexo às vezes com alguém fora do casamento, mas aqui é diferente a situação no vermelho. Aqui poderá ser a cabeça do homem no amarelo e no amarelo. É que ele até nem é má pessoa, só que ele não sabe, a cabeça dele não para, a cabeça dele não tem equilíbrio, a cabeça dele é assim meia doidinha, não sabe o que quer, ora não quer, é uma cabeça leviana, é uma pessoa que não sabe construir, que é incapacitada de construir um compromisso. E se ele tiver essa característica, ele acaba se atraiçoando a ele próprio, nas coisas que ele gostava de ter, porque ele não tem a capacidade de se equilibrar a ele próprio. Mas não quer dizer que ele seja má pessoa, é ele que tem um problema. E olhando para trás no jogo, pensando, vocês lembram-se que essa pessoa sofreu muito na infância, teve desgostos profundos, saiu do poço, salvo erro, não foi? Então, ele pode ter sido uma vítima nesta reencarnação de dificuldades, de provações, de desgostos. E se calhar ele hoje, na vida de adulto, tem isso tudo ainda acumulado dentro dele, que ele não soube perdoar, que ele não soube soltar e que ele não sabe e que ainda não aprendeu, ainda não fez a reforma íntima, ainda não compreendeu porque é que a mim, porque é que a ele lhe acontecem essas coisas. Ele poderá perguntar-se ele próprio às vezes, porquê eu? Porquê a mim? Porquê que eu não dou sorte? Porquê que toda a gente está bem menos eu? E às vezes é ele próprio que tem a cabeça desequilibrada e acaba se traiçoando. E esta traição, também ele, se tiver boa índole e se ele de certa forma não tiver muita maldade entre ele, ele acaba caindo em traições também de terceiras partes. Por exemplo, ele pode ser um pouco naivo ou coração mole, acreditar em qualquer mulher que se aproxime, que lhe engane e ele acredita. Estão a perceber? Estas traições são levianas, mas
Eu também vos tinha uma vez ensinado que as leviandades são coisas que são mal construídas, são castelos montados com bases de areia, em vez de ser base sólida. São coisas, são fantasias, é ele acreditar nessas coisas. E depois vocês voltam então à primeira carta e diz assim: olha, ele não é má pessoa, mas ele tem sido vítima. Ele é um bocado leviano, sabe? A senhora sabe, porque a senhora conhece o seu marido. E olha, sobre estas leviandades dele, está a ver? E vocês viram a carta. Aqui também não interessa se é vermelho ou amarelo, que eu não me lembro, porque eu virei agora ao calhas. Ele é um homem que ele não fica quieto dentro de casa. A cabeça dele não para e ele gosta de andar por aqui, por ali, por lá. Ele é um homem que gosta de andar fora e dentro. Fora e dentro. Ele é irrequieto. Ele não sabe. Ele vai e vem. Ele, por exemplo, imagina que ele tem uma casa no estrangeiro. Ou tem uma casa de campo. Ou anda dentro e fora, dentro e fora. Ele não para. Ele é mais uma pessoa de andar por fora. Porque ele é irrequieto. E depois vocês vêm aqui à carta anterior e viram-na. E aqui vocês veem. Mas sobre estes obstáculos, a senhora, se quiser pedir ajuda vinda de fora, pode pedir a Xangô, ao seu santo. Pode ser aos justos juízes, esta carta. Depende da fé de cada um, mas estão a entender? Podem pedir ao santo do justo juiz, do juiz justo, a Jesus, a quem quiserem. Sobre estas traições que ele está a cometer. Ele vai precisar de ajuda, tá? É assim que vocês analisam. Depois lembram-se na segunda tiragem que este casamento vai ter um convite e já está a ser convidado no fundo para ofrendas. Poderiam ser ofrendas baseado nestas feitiçarias, obstáculos e mal para limpar. Poderia ser, não é? Do mundo espiritual. Podia ser proteção, podia tudo. Mas também este casal ainda podia ter um convite de um banquete. E aqui, convite de um banquete, pode ser que alguém, amigo, familiar ou uma pessoa do círculo de amizades deles os convide para ir a uma festa de casamento. Ou uma grande festa, uma celebração. Um banquete é um banquete. Tanto pode ser de casamento, uma festa de casamento, como pode ser uma celebração. Ou irem sair, ter uma vida mais, não tão monótona, mais alegre, rodearem-se mais de amizades, para não deixar o casamento cair na rotina, ter uma vida social maior, etc. Estão a perceber? Mas agora nós vamos virar a outra carta. Esta foi a primeira. E aqui nós temos, vamos supor, eu não me lembro se isto era no vermelho, acho que era. Não estou certa. Sei que era o 8. O 8 aqui fechou. Eu estou-vos a falar na última jogada. Vocês vão abrir as últimas cartas. Estão a perceber? No final do jogo todo, a última tiragem das 9. Então, aqui nós vemos que este casal ainda vai ter dificuldades. Não é que vai resolver tudo assim com muita alegria por dar cá aquela palha ou num 2, 3. Não, porque os obstáculos são grandes, são muito fortes. E agora vamos ver aqui. Vamos abrir a outra carta dos dinheiros. Então quer dizer que até poderiam vir a ter uma notícia de um roubo de dinheiros. Eles têm que ter cuidado com a sua parte financeira, com o seu futuro. Estão a compreender?
E aqui vocês podem também abrir assim. Porem aqui em cima da cabeça do casal as leviandades vindas de fora. Podem também vir como um aviso de cuidado, que pode haver uma traição com um roubo de dinheiros. Tenham cuidado, vocês podem estar a ser roubados, ou podem vir a roubá-los, ou pode vir esta mensagem para ele estar a ser roubado por quem? Pela amante. A amante não quer nada com ele. E ela tem que cuidar do património. Se ela gosta verdadeiramente do marido, de preparar um futuro, de ter as coisas guardadas, porque senão ficam os dois sem nada. Estão a perceber? É assim que se vê. Agora, por exemplo, também poderia ser, vamos imaginar, eu vou só dar isto a título de exemplo. A maioria dos países, nestas situações de catástrofe, de pandemias, têm estado a dar às pessoas, por exemplo, dinheiros. Dinheiro é papel, dinheiro é notícia, dinheiro é hoje até digital, etc. Imagine que este casal também pode estar à espera, ou se não estivesse à espera, poderia vir a receber uma notícia de agora vir uns dinheiros por ajudas, por exemplo, de uma pandemia, de uma guerra, de um aperto, de uma inflação. Estão a perceber? Mas aqui é bom. Porém, vem como aviso, porque quando se está a consultar não se sabe exatamente o que é. Mas, além disto tudo que eu vos aqui trago como mensagem, eu venho dizer que este homem também é doente e ele vai adoecer. E aqui está a confirmação. Sabem porquê? Porque o 8 de golpe, o 8 de espadas ao lado da pessoa, já seja no amarelo, já seja no vermelho, é que a pessoa se pode magoar ou a pessoa pode adoecer. Isto é a notícia. E deu também para eles os dois irem ao médico. Estão a compreender? Se isto for doença, por ele ter uma vida sexual fora do casal, poderia ser. Mas também pode ser que ele andar com muito stress e vir a adoecer. Ou então ele ter um problema de foro psíquico e ter que ir a um psiquiatra. Não se sabe o que é, porque as cartas não falam. Mas era esta mensagem que eu queria que vocês aprendessem a ler as primeiras e depois juntarem com a primeira leitura com a última. E o que houve no entretanto e no meio é como se isto fosse a conclusão do jogo, a primeira tiragem e a última em cima. Estou-me a fazer entender? Porém, eu vejo que há uma traição aqui com dinheiros. E o que me leva a acreditar é que esta traição com dinheiros poderá ser esta que está a usá-lo a ele, que está sendo burro, porque está magiado. Ela pôs coisas para ele acreditar só nela, virá-lo contra a casa, contra a esposa. Esta poderia estar a roubar a ele e ele estar a trabalhar para esta. Estão a perceber? Mas também poderá haver um problema legal de ter que ir à polícia porque há uma traição com dinheiros. Poderia ser o tal roubo dos dinheiros. Estão a entender? É um aviso para o casal ter cuidado. E depois aqui, a primeira leitura, vocês põem lá o triunfo e viram a última carta. E a última carta é o triunfo sobre os desgostos. E eu salvo erro, estes desgostos foram muito grandes e saíram vergonhas e coisas de patas para o ar. O que quer dizer é que sobre os desgostos, sobre as vergonhas, sobre os problemas e os golpes, o sofrimento que ele trouxe, vai haver um triunfo. Triunfo é triunfo. Fracasso é fracasso. Aqui é o triunfo. Lembrem-se que triunfo é triunfo, fracasso é fracasso. Portanto, aqui é o triunfo sobre as vergonhas. Nas notícias que vêm,
sobre o casal, na situação das mensagens que virão no caminho do destino, é que o casal vai triunfar sobre tudo o que aconteceu, já que o que aconteceu tenha sido mal ou não. E o triunfo é para quem? É para quem está a consultar os desgostos que esta rapariga ou que esta jovem lhe trouxe ao lar, ao casal. Todas as tramas, sai o triunfo, certo? Sobre quem? Esta anda acompanhada com uma entidade, ou ela, por andar a fazer mal, já tem nela mal também, já atraiu, ou por afinidade, ela é uma pessoa louca, maluca, sem escrúpulos. E agora vamos virar esta carta. E saiu o 10 de espadas. E aqui vocês vejam. O triunfo está do lado da pessoa que consulta. Porquê? Porque a pessoa está a consultar sobre a vida dela. Em nenhum momento se viu que a pessoa que está a consultar está a usar de forças do mal. Só está a consultar. Mas se esta pessoa que vem consultar tivesse a fazer o que esta está a fazer, tinha saído no jogo. Eu vou-vos dizer que eu vejo no meu jogo quando as pessoas fazem mal e amarração aos homens delas. E elas confirmam. Algumas dizem que não, mas até na leitura dos olhos a gente vê logo que elas estão com vergonha ou não querem dizer. E às vezes até outras poderão ter feito no passado. Porque isto não engana. Só não tem o prazo de que ele já vem hoje, que já vem amanhã. Não usem as cartas como eu vejo, ridículo. Principalmente por parte dos jovens. Eu hoje vou bailar, eu hoje vou à discoteca, eu hoje vou paquerar, como é que vai acontecer? O que é que elas estão a fazer? Estão a abrir portais a entidades desse tipo. Estão a perceber? E as entidades, para fazer um trabalho, elas não são nossas criadas nem nossas escravas, elas vêm com a missão de ajudar. E nós temos como missão também, na vida, de evoluirmos espiritualmente. E para isso nós usamos a ajuda dos espíritos, para evoluir, para sermos iluminados. Quantas vezes eu uso o baralho e peço desculpa porque foi tantas vezes para aprendizado. Quantas vezes eu fiz o baralho e dizia, perdoa-me estar-te a chamar, mas vem-me ajudar, é para eu desenvolver, é para eu também poder ensinar, é para eu poder também saber, faz uma caridade para mim, vem-me ajudar. Porque também eles, se for sério, eles também são compensados. Mas eles não são nossos criados para vir dizer se eu hoje vou sair e vou caçar este homem ou esta mulher, ou se eu hoje... Ou se estão a perceber, levem isto como coisas sérias. Agora, o que eu vos posso dizer é que o triunfo vai pertencer a esta casa, a este casal. Pode ser com a proteção divina, pode ser ainda por merecimento e ainda porque, ao fim e ao cabo, se ele está sendo vítima, esta outra parte está a ser muito malvada, está a prejudicar pessoas inocentes. Que nós até vimos que havia um determinado sentimento entre eles e ela está de má fé. Talvez ela é muito mais jovem que ele, pelos vistos, é o que está a aparecer aqui. E os homens, a partir de uma idade, põem-se tão bobinhos que eles acreditam que ao terem uma mulher jovem, que ela está com eles por eles. Elas estão pela situação económica, porque às vezes um jovem... Eu não estou a dizer que não seja possível, atenção, não há regra sem exceção. Sim, poderá haver um amor verdadeiro, etc. Mas é muito, muito difícil. Em geral, eles vão para os casados ou vão para os que já têm vida feita, porque os jovens ainda não têm nada para oferecer. E eles ficam bobos e elas manipulam.
Estão a perceber? Agora, a mensagem é que vai triunfar a notícia sobre estes desgostos, constrangimentos, acanhamento até dele. Ele, de certa forma, está... Olha aqui, ele, na parte boa dele, porque toda a gente tem o bem e o mal dentro de si, tem uma consciência, etc., está como que acanhado, constrangido em relação ao casamento dele, está desgostoso, também não está feliz. Ele há de ter momentos que ele pensa assim: o que é que eu ando a fazer? Afinal, eu não estou nada bem, eu estava melhor aqui. E ao mesmo tempo agora ter vergonha de assumir as coisas. Mas a notícia é de vitória, a notícia é de triunfo, a notícia é que vão vencer o mal sobre esta, e aqui para esta vai haver um fim. E vou-vos dizer mais. Se esta anda no mal, vai acabar mal. Incluindo que as mesmas quiumbas femininas que andarem nela, ou os trabalhos que ela andar a fazer, e os mesmos mortos, ela pode morrer. O 10 aqui é o fim. É a morte. Pode ser ambas as coisas. Eu, sempre que aparece morte no jogo, eu peço à Sarah Kali para proteger, que nem para os inimigos a gente deve desejar a morte, tá? Nem para os inimigos. Há mortes que podem ser anuladas, há pessoas que podem estender vidas por merecimento, há entidades que podem estender a vida das pessoas também, não é impossível, e há outras que não. E agora, falando de morte, eu queria aqui depois falar que houve uma menina nos comentários, vocês vão ver que ela pergunta e que ela comenta que vamos supor assim, devemos dizer às pessoas que vimos morte no jogo delas. Vou pôr desta maneira o tema. Eu digo assim: quando as pessoas vêm pela primeira vez e se sentam na minha mesa ou no meu computador, ou me telefonam a encomendar um vídeo de uma consulta, porque hoje em dia as pessoas estão longe, ou trabalham, ou não têm tempo, etc. E as minhas consultas são muito profundas, muito demoradas. Eu pergunto: mas quer saber tudo? Ou quer que eu omita algumas partes, como por exemplo se houver alguma notícia triste, não, eu quero saber tudo. Mas há outras que dizem assim: não, o mal não me conte, se for muito grave não me conte. E pronto, eu respeito. Mas eu vou-vos dar um caso. Eu vi aqui uma pessoa no outro dia, já de idade, que ele estava com medo de morrer. Eu sei que foi por causa disso que ele veio cá. E eu vi que ele ainda não está para morrer. Pelo menos a pessoa tem 80 e tal anos e ainda vai ter mais um ciclo de vida, e os ciclos normalmente são baseados em 7 anos. Eu considero os ciclos assim, porque foi uma entidade que me ensinou. Eu disse: não, mas ainda vai ter vida, isso aqui. Mas olha, eu estou a ver aqui um acidente com um carro. E eu sabia quem é que ia ter o acidente porque eu vi, mas eu não lhe disse. Subtilmente disse para ter os seguros em dia, ter tudo em ordem. E o acidente era para a filha dele, que ela estava recém a conduzir, e um carro novo, etc. E o acidente aconteceu. Não foi grave porque elas estão protegidas, porque as pessoas que se consultam comigo, eu peço proteção para todas elas. Todas as semanas. Eu tenho os meus rituais, etc. E era isto que eu vos queria dizer. Agora, há situações de morte que podem ser evitadas. Eu tive uma cliente, falando agora do tema da morte, eu tive uma cliente que ia morrer se ela fosse fazer uma cirurgia estética. Deu no jogo. 1000 vezes se jogava, saía-lhe a morte. Ela ficava morta. Ela morria. E eu até fiquei muito perturbada com isso. Fiquei sem dormir, porque eu sabia que as minhas cartas não mentem, que se ela fosse para aquela mesa, naquela hora, fazer, como estava marcada a cirurgia, ela morria.
E então eu mandei a ir ter com a mãe Sara Cal e para ir perguntar às entidades se ela podia fazer a operação. Sem contar o que previamente foi visto aqui. As entidades disseram que ela não podia ir, que ela morria. Quer dizer, a própria entidade confirmou aquilo que eu já lhe tinha dito. E eu hoje sei porquê. Ela era uma pessoa desequilibrada. Ela é uma pessoa desequilibrada, que ela está sempre rodeada de más intenções, tem muitos demónios nela, tem muitas coisas negativas, tem muitos vícios de drogas, de fumo, de cocaína, de maconha, sei lá. Ela, se fosse para a cirurgia a pensar que aquilo não tinha nada a ver, o que ela fazia na vida dela para a mesa, com anestesia e a medicação, se calhar era isso, o coração dela parava. Sei lá, eu não sei, eu não sou médica. Mas o que é certo é que ela se desintoxicou e depois fez a operação, quando as entidades lhe mandaram fazer. Ela depois veio consultar novamente e já estava aberto que ela podia fazer. Vocês sabem que eu não jogo o jogo assim à toa. Quando são assuntos, a gente escreve o assunto que a gente vem perguntar. Em geral, a entidade que já conhece as pessoas e quando é de luz já sabe a que é que elas vêm. Mas pronto, mas eu, para a pessoa ver que eu só leio as mensagens. Isso é outra coisa, que quem quer ser, que eu seja a vossa fada madrinha, quem quiser fazer como eu faço, vocês leiam, não inventem. E só se sair mesmo, sem vocês se perceberem nas vossas palavras ou na vossa ideia, esta mensagem ou aquela, aí é a vossa intuição. E vocês dizem à pessoa, e expliquem como eu vos explico a vocês. Porque desta forma, vocês estão a livrar-se de karmas e de responsabilidades, porque são coisas muito sérias, estão a entender o que eu quero dizer? Portanto, sobre a morte, às vezes é bom mostrar à pessoa. Agora, a menina que pergunta, tá, sobre isso e que diz que tem dificuldade sobre isso, etc. O que eu quero dizer é assim, já imaginou se você tinha visto que a pessoa vai morrer e você não falou ou não mencionou e você podia ter evitado essa morte? Como é que ficaria você depois? A sua consciência? Então, vocês têm que perguntar. Vocês têm que perguntar. Esta mensagem é para todos, mas foi a Tina Lima que me pergunta ou que me mencionou. E esta mensagem, Tina, é para você depois decidir e refletir. Tá bom, querida? Às vezes é necessário. E já aconteceu haver pessoas que de repente vão ficar viúvas e que, seja por parte do marido ou vice-versa, têm assuntos a tratar. Casas para pôr em ordem, patrimónios, coisas, papéis, tudo. Então, às vezes é bom estar preparado, porque a morte é natural. A gente está aqui todos de passagem e o que é certo é o espírito, é a consciência, que de facto é tudo uma consciência. Tá bom? Eu espero vos ter vindo trazer mais um videozinho, que já está em 40 e tal minutos. E agora vamos então aqui pôr também as cartas com que abrimos no outro baralho cigano, no meu baralho cigano feito por mim. Este baralho é inventado por mim. E a gente aqui vai procurar carta por carta como saiu, e tinha saído o mesmo cigano primeiro. Aqui está. E vocês põem em cima da outra. Portanto, o cigano em cima dos obstáculos e do homem bom. Não, isto só vem confirmar que este cigano tem obstáculos. Não que ele seja má pessoa. Os obstáculos é personalidade e são magias que já vimos, não foi? Então, vocês põem ali o cigano. Depois saiu o relógio.
em cima do casal. Lembram-se? Prontos. E vocês depois vão juntar as cartas, estão a perceber? E vão ler. Mas agora vamos nos concentrar nestas só. E o amante. O amante. Onde é que está o amante? Está aqui. Tá bom? Aqui. Este jogo abriu neste casal com um cigano que faz tempo que tem um perfil de amante. Ou seja, e que ele vai ser sempre um amante. E que a personalidade dele é de sempre ser amante. Amante fora do casal. Estão a perceber? Depois vimos o médico. Deixa eu ver se tem aqui o médico. Não sei se estará nas outras cartas. Que estão na mesa, o médico. Casualmente eu não sei qual é o médico, agora acho que é este. É. Depois temos aqui o médico. O cigano está a precisar de médico. E a gente viu que o cigano pode estar doente. Lembram-se que o 8 de espadas também é doente. Ao lado da figura, o 8 de espadas significa que a pessoa está doente. Portanto, o cigano precisa de médico, já seja notícia de ir fazer exames, notícia do médico e até se ele adoecesse, estando ele fora de casa, não é? Porque a gente viu que ele estava fora de casa, ela podia ter um telefonema de um médico ou de um hospital para ir lá ver os resultados, ou que ele está numa hospitalização, ou alguma coisa vai a padecer este homem. Ele precisa de médico espiritual, o casamento precisa também. Mas também podia ser a notícia de médico para dentro de casa. Sobre quem? Sobre o cigano. E vocês têm que jogar com tudo isto. Não têm que jogar como eu estou a jogar aqui com as cartas, mas quando estão a estudar, podem jogar profundamente assim, até que depois tudo isto vem na cabeça sem estar a voltar a pôr as cartas. Vocês vão lá atrás, no meio da consulta, e lembram-se o que é que saiu, o que é que não saiu, etc. Depois tínhamos o... acho que era o Pombal, não me lembro, acho que era o Pombal. Penso eu que era o Pombal. E era a carta da Lua, salvo erro. Deixa eu ver onde é que está a Lua. Mas também não interessa ser exatamente igual, porque eu só vos queria dar aqui a mensagem, tá? Portanto, o médico, a Lua e o Pombal. Quer dizer que realmente ele até podia ter... Lembra-se que a Lua aumenta, potencializa. O casamento vai fortalecer, vai aumentar, porque a Lua potencializa, certo? E depois, também nós vimos aqui o Pombal, quer dizer que o homem ainda volta, porque ele é o tipo de pessoa que, tendo o perfil de amante, ele vai, molha aqui o bico, molha acolá, dá um beijinho aqui, dá outro beijinho acolá. Estão a perceber? É isto que eu quero que vocês vejam sobre o casamento. E ainda vocês no fundo podem fechar assim, ó. Depois o cigano a precisar de médico. No seu tempo, o casal ainda tem um compromisso, porque o relógio é compromisso. Não é? A pessoa quando tem hora marcada, ou tem que ir a uma consulta, ou tem que trabalhar, ou tem alguma coisa, vocês fecham o jogo todo para ser talvez mais fácil.
preocupação, na verdade, é trazer-vos as mensagens corretas, estão a perceber? Aqui vamos pôr a lua e o pombal. E aqui é a carta sobre o casal, lá, carta do meio. Aqui seria o triunfo sobre o mal. Triunfo sobre as vergonhas e o mal. Fechou assim. Então fechamos assim. Aqui temos o médico. A proteção espiritual para o cigano. O cigano está a precisar de médico, está a precisar de... não, aqui não é o mundo espiritual, aqui é a casa. O cigano está a precisar de médico. E temos a casa. Olha, agora vou-vos aqui trazer uma outra notícia. Até calhou bem eu vir aqui fazer esta extensão deste vídeo. O cigano com médico na casa quer dizer que ele podia ficar acamado, quer dizer que ele pode estar hospitalizado ou vir a ficar hospitalizado. Estão a perceber? É o que isto quer dizer. Mas não só. Também vem, porque as cartas não falam, a gente analisa o casal, eu vou tirar isto aqui. O médico também pode ser que ele possa ter qualquer problema, que ele tenha que ficar em casa sem poder trabalhar por estar doente, impossibilidade de trabalhar. E não só, também significa aqui que podia ser uma doença, por exemplo, médico e a lua, podia ser uma coisa séria, estão a perceber? Porque a lua potencializa, se fosse o caso. E também pode ser médico para a casa dele, ele tratar-se, ele cuidar-se em termos de família, estão a perceber? Cura familiar, pode ser ancestrais dele. Ele pode ser uma pessoa que não acredita em nada, mas ele vai precisar de ajuda e ele vai ter uma casa. Esta casa também pode ser dos dois, ou o cigano a precisar de ajuda volta para casa. Estão a perceber? Porque aqui nós temos segredos, a garrafa, estão a ver? E o que é o segredo no oculto? Lembram-se? O segredo no oculto, se estiver ao lado da igreja, e por acaso aqui eu vi mal, a carta não era essa, a carta era da igreja, estou-me a lembrar agora, eu peço desculpa, espera só um minutinho aí que eu já vos ajudo. Era esta carta. Esta é do lado, vem depois. Portanto, isto aqui, o cigano precisa de ajuda espiritual. O cigano precisa de médico de igreja, médico, cura espiritual, mas há qualquer coisa que não está bem, porque eu agora já não vou para trás, eu sei que isto saiu aqui no segredo. Aqui é a igreja, eu lembro-me que aqui é a igreja. Bem, seja como for, vamos por lá a igreja, vamos supor que é a igreja, seja a igreja ou seja a casa, eles vão triunfar. Eu lembro-me que esta carta de certa forma saiu aqui, não é? Não, é assim. Estou aqui um bocado atrapalhada, mas eu quero vos passar uma mensagem boa. Era sobre vocês depois tomem atenção em casa de virar as cartas conforme abrem e conforme fecham, certo? Aqui as vergonhas era sobre a outra, o fim da outra, pois era. E tínhamos uma tesoura fechada, que eu lembro-me, uma tesoura fechada aqui nos caminhos. Okay. Uma tesoura fechada.
Esta tesoura fechada devia ter a ver com o mal que foi feito, já nas vergonhas que foram lá para casa, etc. E eram os caminhos que iriam de um barco, não era? Um barco que vinha, o barco trazia oportunidades, mudanças, demoradas, mas o barco vinha a entrar. Eu peço imensa desculpa por eu me ter enganado. Aqui, isto era o caixão. Aqui o casamento era a carta do anel, que saiu, do compromisso, da grinalda, no casamento. Essa carta estava aí. Aqui havia uma montanha. Olhem, eu peço imensa desculpa, mas eu lembro-me que havia aqui em determinada altura um mar, um barco, etc. Mas basicamente, vamos lá imaginar, tá? Vamos imaginar que tinha sido assim, que estas eram as últimas cartas. O que é que isto queria dizer? Queria dizer que não foi isso, não foi assim. Eu lembro-me que saiu o cão, a cruz e os dinheiros. O cão, a cruz e os dinheiros. O cão, a cruz e os dinheiros. O cão, cadê o cão? O cão, o guardião, a proteção. Saiu aqui o cão. Depois saímos a cruz. Lembram-se que eu até falei que a cruz, para mim, é sofrimento. E se for lá de caixão é morte. Saiu a cruz aqui. E saiu dinheiros inesperados. Que este... Sim. Pronto, vamos imaginar que foi isto que saiu no resumo. Então quer dizer que a pessoa ia triunfar. Vamos imaginar que foi assim. A primeira carta que tenha sido essa, porque agora perdi-me, gente. Eu peço desculpa. Aqui, o triunfo, a primeira carta e a última. Também seria em termos financeiros, porque há uns dinheiros inesperados aqui, estão a perceber? E ele tinha que, por exemplo, eu lembro-me que saiu também a tal da tesoura fechada, e se a tesoura fechada saiu nele, quer dizer que ele tinha que, por exemplo, imaginem que saiu aqui a tesoura fechada nos dinheiros. Poderia, é só para vocês saberem, o que é que quer dizer tesoura fechada nos dinheiros? Quer dizer para ele fechar os gastos ou vir como um aviso para ele não gastar muito dinheiro ou que ele corre o risco de ficar sem dinheiro. Vamos imaginar, o cão é a proteção. Isto agora é um extra. Imaginem que tinha saído fechado, a tesoura fechada nas costas, ou como tiragem primeira, com respeito a dinheiros. Também tinham que ler assim, estão a perceber? É isso que eu vos venho aqui trazer. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. O que é que eu quero que vocês tenham atenção, se quiserem. Não, também não necessariamente, mas por vezes vem ajudar muito a elucidar, a mostrar melhor determinados assuntos na vida do casal. Quando são consultas muito profundas, há que prestar muita atenção a tudo. Estão a entender? Há que prestar muita atenção a tudo. Basicamente, eu tenho até aqui um resumo que as cartas fecharam, quando fecharam no baralho cigano, depois vocês podem confirmar, e ponham vocês aí na vossa disponibilidade de tempo que saíram, as cartas saíram com o sapo em cima do cigano,
o cavalo castanho em cima do relógio e a escada em cima do amante. O que é que isso quereria dizer? Quereria dizer isto como mensagem final das cartas ciganas. Queria dizer que realmente o cigano está magiado porque sai o sapo em cima dele, tá bom? E que já tem tempo essa magia, já tem vindo a carregar essa magia, porque ao lado do cigano na primeira tinha saído o relógio, lembram-se, o compromisso. E aí não é só para o cigano, é o relógio em cima do casal, do anel ou do compromisso do casal, significa o compromisso do casal, que tem magia feita. E essa magia foi feita, quem a apanhou todinha foi ele, porque ele é que é o mais fraco, o mais vulnerável. Vocês sabem que às vezes os homens que são assim, eles aparentam muita simpatia, muita segurança, como se eles fossem os mais... Mas aquilo é uma defesa, aquilo é uma máscara. E é neste sentido que eu vos venho dizer que o sapo em cima do cigano, quando a gente abriu as minhas cartas ciganas preparadas para mim, saiu o cigano como primeira carta e como última saiu o sapo. É aí que eu me estou a referir. E saiu a primeira carta, o relógio na tiragem, ao lado do cigano, e depois saiu o cavalo castanho. E o cavalo castanho vem dizer que ele é um homem que não tem muitos estudos, que ele é um homem assim um bocado bruto, até bruto de ser simplório. Não é um homem fino, mas ele tem coração. Ele é uma pessoa que também teve uma vida esforçada. O poço ao lado de uma pessoa, isto agora é o outro eixo, também vos quero dizer em título de conversa, que estamos aqui também numa boa charla, não é? A conversar. Também pode ser que ele teve uma vida difícil, muito esforçado, muito trabalho, a vida dele sair ao lado do poço. Não é só necessariamente os gostos que traz, às vezes o poço até vem mostrar pessoas. Outra mensagem para vocês. O poço às vezes quer dizer que a pessoa até traz desgostos escondidos, profundos, que foram abusados ou violados, etc. Isso já me aconteceu na minha mesa. E as pessoas a confirmarem. Mas isto, minhas queridas, é de muita responsabilidade. E só vocês é que podem ir, de facto... Só vocês é que podem ir desenvolvendo com a vossa seriedade e com muito estudo. Eu estudo todos os dias. E às vezes podem pensar que eu estou a ficar obcecada, algumas pessoas. Vou-vos dizer que para as jovens que tenham, por exemplo, de certa forma, um determinado equilíbrio, porque se a gente vai abrindo e querer iluminar, as pessoas em geral muito iluminadas são pessoas que ficam tipo eremitas, têm tendência a estarem sós, a estarem muito ligadas ao espiritual, estão a entender? Então, é bom as jovens que tenham luz e iluminação saberem manter o equilíbrio, saberem parar também e separar o joio do trigo, etc. Agora, eu já tenho uma determinada idade, eu canso-me muito, eu fico muito tempo sentada a consultar e também eu tenho paixão mesmo. Às vezes até chego a pensar, será que eu estou a fazer um bom trabalho? É uma responsabilidade tão grande. Mas já me foi dito que sim, que eu não pare. Depois eu recebo as mensagens queridas que vêm da vossa parte a dizer que têm saudades das minhas cartas, que gostam assim, e muita gente que me consulta há muitos anos vem-me dar as notícias que aconteceu exatamente. Então é tudo isso, são sinais que o tempo me traz, de que eu estou a trabalhar bem, de que eu estou a ajudar, por exemplo, como aquela senhora que ia morrendo, se ela não tivesse, se não fosse por ela acreditar muito nas minhas cartas e no meu conselho, que eu disse, vá confirmar. Você sabe quando uma pessoa está declarada morte, ou que está sentenciada à morte, por exemplo, a senhora tem um cancro,
que é que eu posso fazer? Olha, não tenho cura. A pessoa não fica por ali, vai procurar outra opinião. Então, o que eu fiz com esta minha cliente foi que eu disse-lhe: olha, eu vejo a morte se vá para essa cirurgia. Isso não é sequer uma cirurgia de necessidade, é de estética. Não faça nesta época. Guarde para mais tarde, quando o jogo mostrar que o caminho está aberto, ou assim, assado. E ela queria, porque já tinha pago, porque já não sei o quê. Eu disse aí, a decisão é sua, não é? A decisão é sua. Mas, olha, eu chorei, gente. Eu chorei porque eu sabia que ela ia morrer. Eu sabia mesmo. Estas coisas têm bom também. Eu não consigo muito desligar mais vezes. Não tinha uma entidade no terreiro, no templo, disse-me que eu costumo ir sempre que eu tenho possibilidade, eu vou a um sítio que é da minha confiança, que é a Seara da Caridade, em Deerfield Beach, aqui, que é um templo que existe lá no terreiro, com o caboclo Tupinambá, lá o Senhor Paulo de Ogum. Aquilo lá é tudo muito sério e eu gosto muito de ir lá, percebem? E lá a entidade disse que eu tenho que ouvir, tenho que passar as mensagens e depois tenho que desligar, e o que a pessoa vai decidir é a responsabilidade da pessoa, porque isso é desgastante para mim. Mas é um bocado difícil. Eu estou ainda a trabalhar, a fazer esta reforma em mim. Passou mensagem, igual que eu digo: olha, eu vejo que você vai ter um problema, por exemplo, legal, como este caso que eu vos disse aqui, que a entidade podia estar a pedir uma magia e às vezes a pessoa não sabe fazer e obviamente pedem-me a mim que eu faça, etc. Mas às vezes a pessoa não faz, porque pensa que é dinheiro que eu quero. Estão a perceber? Quando eu prefiro que sejam elas próprias a fazer todas essas coisas. E depois as coisas acontecem. E depois já aconteceu. Pronto, paciência. Estão a entender? Isto é uma conversinha, uma charla que eu estou a ter com vocês. De desabafo, que também eu acredito que serve de exemplo, de aula, digamos. A vida é uma escola. Então agora eu descobri aqui, nos meus apontamentos, a primeira jogada, creio eu, e a última do meu baralho cigano do vídeo anterior, do Opchá. Eu vou depois escrever lá Opchá número 1 e número 2 é este que eu vou fazer agora, que eu vou fazer uploading. Aqui nós vimos a tesoura fechada, o navio e a montanha, como a última parte da tiragem das 9. O que é que isto queria dizer? Que o homem, lembram-se que lá em cima era o tal cigano, estava com os caminhos fechados, porque ele estava com o sapo, estava magiado, blá. E a vida dele estava lenta, porque os barcos andam lentos, e que ele iria ser ainda o casal, ele poderia vir a superar. O próprio casal também tinha o caminho fechado com respeito ao marido, portanto, se o marido estava com os caminhos fechados, para ela também está fechado, se ela quiser, não é? A vida andar. Então, eu queria dizer que o casal, por ele estar magiado com coisas muito fortes, não é que ele não pudesse se movimentar, mas os caminhos dele com a tesoura fechada, quer dizer que ele estava magiado, para que a vida dele andasse muita dificuldade, muito lento, como o barco anda devagar, um avião anda rápido, o cavalo anda rápido, o carro anda rápido, mas as coisas para ele iam ser com muita dificuldade, porque saiu a montanha ao lado do navio, mas que era possível ultrapassar. E foi aí que nós também vimos no meio, entretanto, que eles deviam de limpar, que estavam protegidos, mas não é só estar protegido, quer dizer, a pessoa para ter essa proteção tem que pedir ajuda. Eles não veem assim, o casal, aquelas mensagens, é aí onde chega a mensagem das cartas. A pessoa tem que pedir ajuda ao mundo espiritual, tá bom? No caso aqui do jogo era ajuda, ela tinha que frequentar algum sítio, pedir ajuda aos pretos velhos, se bem me lembro, a Xangô, a Manjá, ao Ogum, e até eu lembro-me que vos passei a mensagem para mim no meu jogo, que era o Mercúrio com a espada ou com o punhal, que era
para mim, São Miguel Arcanjo, porque o que tínhamos visto, o homem do cavalo preto, o sapo, a magia, aquilo era voodoo barra pesado. Então, aqui mostrou que o cigano tinha os caminhos fechados na primeira tiragem e, logicamente, o casal tem os caminhos fechados, as coisas movimentar-se-ão e o barco vem a entrar, mas com muita dificuldade. Porém, a montanha aqui no meu jogo, do meu baralho, é a recompensa se movimentar, mesmo que leve tempo. E depois vimos também que fecha a tesoura, mas a última carta em cima do caminho fechado era que ia haver um dinheiro inesperado, uma proteção sobre o sofrimento. Mas eles têm que pedir ajuda. Estão a entender? O jogo fechou assim. Portanto, começou com a tesoura fechada, os caminhos, mas eles pedindo aquela limpeza, aquelas ajudas todas que foram enviadas, mostrando exatamente qual era o problema, eles podem até vir futuramente a terem uma vida melhor se estiverem com a proteção, se forem leais, fiéis, bem acompanhados. Poderão até vir a receber um dinheiro inesperado. O cão aqui. E o cão saiu em cima do navio. Eles precisam de movimentar. O mar é energia, é movimento. O mar traz mudanças, porque o mar, através do mar também se vai a outros lugares. Mas está lento. Mas há possibilidades. Só que tem que pedir ajuda. O cão é rodear-se do bem, ser bom, ser incondicional. A mensagem final é que este casal precisa de muita resiliência, de muita persistência e de vencer os obstáculos, pedindo o quê? Ajuda, frequentando, ajuda, limpando o lar, eles próprios, etc. Pedindo ajuda. E aqui está a cruz. O cão e a cruz significa que a pessoa, apesar de ter tudo isto de sofrimento, ainda virá mais sofrimento se ela não procurar a tal ajuda. Estão a perceber? Mas este sofrimento também aqui pode vir a dizer que a pessoa vai precisar de ter a tal resiliência, de viver o sofrimento que lhe é destinado. Como casamento, tem que ultrapassar as tais provações que ainda virão, mas que as coisas vão melhorar. E atrás da cruz nós tínhamos a montanha, portanto. Esta montanha, lembra-se que a minha montanha, além de obstáculos, é que a montanha são obstáculos, é difícil, mas que se consegue chegar ao pinnacle, ao bico, à ponta cá em cima. Então, é a recompensa. Após o quê? Este sacrifício. Estão a perceber? É assim que eu queria vos trazer esta mensagem aqui. E já temos 1h15, acho, de vídeo. 1h e piquito. Então, eu vim só trazer-vos, fui intuída a trazer-vos mais esta aulinha aqui. Espero que tenha muito boas vibras. Espero que eu tenha elucidado não só a Tina Lima, mas também outras pessoas sobre um tema. Eu agradeço que vocês interajam, porque também ajuda. O mesmo problema que se debate com a Tina, se debate com todas as pessoas, e eu também. Por isso eu pergunto sempre: quer que eu lhe diga tudo ou não? Mas espero que tenham vocês que decidir com a vossa boa sinceridade sempre e intenção, e dizerem sempre às pessoas: olha, eu vou ler as mensagens que chegam. Eu não vou inventar. O que eu não souber, eu não vou responder,
porque há pessoas que começam a experimentar, a ver o que sai, julgam que isto é uma brincadeira, ou que isto é um jogo de póquer ou de casino. E eu deixo-as quietas e digo, olha, isto não é como você está a pensar. Isto é muito sério. E eu já cobro-me devidamente, porque realmente eu levo mais de 40 anos a trabalhar esta parte com uma seriedade, até por uma questão de respeito. Isto não é um joguinho de Mickey Mouse ou da Disney World, nem é uma brincadeirinha de que se possa estar. Não, aqui é sério. Então vá, fiquem bem, muito boas vibras, muito, mas muito boa sorte, que Sara Kali abençoe a todos, que Sara Kali tome conta dessas iluminações. Sabiam que a Mãe Sara também pode desenvolver a vossa clarividência, a vossa visão superior, o vosso Ifá, a vossa adivinhação, a vossa visão, o vosso terceiro olho, a vossa glândula pineal, etc. Ficam a saber, tá? E tenham sempre proteção. Peçam sempre para, antes de abrir o jogo, vos virem ajudar a vocês, às pessoas que se vão consultar, a limpá-las. Quem tiver sino, pode usar o sino de chamada, como também pode usar o sino para limpar a pessoa, no antes e no depois. E eu, com a idade que eu estou e com o cansaço, eu tenho uma maneira de um trato com as minhas entidades que é assim, como eu trabalho em casa, o que não é muito conveniente, eu plasmo com o mundo espiritual. Quando é hora de trabalho, é trabalho, e depois vira uma casa normal, porque eu não tenho possibilidades de ter uma loja ou um escritório só para estas coisas, ou uma casa só para isso. Um dia, se tivesse, era diferente. E, portanto, eu peço para haver esta proteção. Quando é trabalho, quando eu não estou a trabalhar, é uma casa normal. E então eles, como são organizados no mundo espiritual, eu entreguei a eles essa responsabilidade. E que quando por vezes eu me esqueço de chamar para limpar, eles próprios já sabem que este trabalho é cansativo, porque é sério, é exaustivo. Eu às vezes sinto que eu estou a dizer palavras e que não sou eu, que aquelas palavras não são minhas. Às vezes eu digo Sara Kala e é Sara Kali, que já sei que é a minha cigana, que não sou eu, que é a entidade, enfim. Para vos dar exemplos, vocês depois vão-se apercebendo que há certas situações que, à medida que vão desenvolvendo, vocês começam a receber as vossas entidades, elas estão aí e pronto. Mas quando eu não estou a trabalhar, ninguém se senta na minha mesa, nem ninguém vai para aqui com um copo, nem com comida, nem fumar, nem nada. Não, esta mesa é só de trabalho. O cantinho da cigana é só para trabalhar. E vocês na vossa casa, pode ser uma mesinha pequenina, não importa, mas aquele cantinho é sagrado, é o sagrado. Vocês têm que saber pedir ao sagrado que cuide daquele espaço, mas vocês têm que pôr respeito nisso também, não deixar as amigas, as visitas, as crianças ir lá. Claro que se entrasse aqui uma criança e quisesse mexer, a criança é inocente, não é? A criança não tem culpa, mas a gente trata de dizer, não mexe. Não deixem os vossos baralhos, os vossos instrumentos de trabalho nas mãos de outras pessoas. Eu nos meus baralhos não deixo ninguém baralhar nem mexer, eu só deixo partir. E há situações e determinados baralhos, por exemplo, que eu não deixo ninguém tocar, que só eu é que toco. Sou eu mesmo que parto pela pessoa, etc. Entenderam? Se bem que o baralhar, o partir, já descarrega, é para isso mesmo, mas eu não gosto, há certas coisas, olha, é a minha intuição, a minha maneira de ser. Vá, fiquem bem, não se esqueçam, se acharem que devem comentar, por favor, estejam à vontade, eu agradeço, e também não se esqueçam de compartilhar, para me ajudarem futuramente, um dia, sei lá, quem sabe, eu terei algum tipo de recompensa através destas escolinhas, destas aulinhas, e o próprio YouTube, não é?
Enfim, ponham lá um joinha se é que gostam. Se não gostarem, podem pôr o não, porque eu não sou uma pessoa que vem aqui para fazer show, como já vocês devem ter intuído, de maneira que eu vou-vos deixar agora. Com boas práticas, com sorte e com a bênção da Sara Kali. Tchau.